Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Todo esse capítulo nós vamos ler. Está escrito: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: elas aproximaram e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. Indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Irmãos amados, à luz do Evangelho registrado por Mateus, a morte de Cristo não foi um acidente, nem mesmo a sua ressurreição uma surpresa. Vocês podem perceber comigo que Jesus prediz neste Evangelho 4 vezes a sua morte. Se não vejamos, a primeira vez, capítulo 16, verso 21. Está escrito: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus prevê sua morte e ao mesmo tempo sua ressurreição. A segunda vez está no capítulo 17, versículo 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. A terceira vez, confiram comigo, está no capítulo 20, verso 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém,
E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Notem vocês que aqui Jesus já diz dois detalhes mais: que ele seria morto. E como seria morto? Seria crucificado e seria entregue nas mãos dos gentios. E a última vez que Jesus prediz a sua morte está no capítulo 26, versículo 2: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então chama a sua atenção para esse ponto. A morte de Cristo não foi uma surpresa. Ele não morreu porque ele foi traído por Judas. Ele não morreu porque ele foi negado por Pedro. Ele não morreu porque o Sinédrio orquestrou contra ele. Ele não morreu porque Pilatos covardemente o sentenciou à morte de cruz. Ele morreu porque o Pai o entregou por amor e deliberadamente ele se entregou por nós. Mas a sua ressurreição não foi uma surpresa. Previu também que ele ressuscitaria dentre os mortos. Desta forma, amados irmãos, podemos afirmar que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus Cristo. A Páscoa não terminou num funeral, mas numa grande festa. O berço da igreja é o túmulo vazio de Cristo. É desta mensagem gloriosa de que o nosso amado Redentor venceu a morte, triunfou sobre ela. É daí que surge toda a esperança e nasce então o vigor desta igreja cristã. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, não faria o mínimo sentido você e eu estarmos aqui. O apóstolo Paulo chegou a dizer isso com toda clareza: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, então ainda permanecemos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, então não há esperança para aqueles que morrem. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E isso implica que a morte não tem mais a última palavra. Isso implica que a esperança do céu não é um pesadelo. Isso implica que a ressurreição de Cristo é a pedra de esquina do cristianismo. Isso significa, amados irmãos, que o cristianismo não é um engodo, porque se Cristo não ressuscitou, temos que admitir que uma mentira salvou o mundo. Mas de fato Cristo ressuscitou. Você pode visitar o túmulo de Buda, você pode visitar o túmulo de Confúcio, você pode visitar o túmulo de Maomé, você pode visitar o túmulo de Allan Kardec, mas quando você visita o túmulo de Jesus, ele está vazio, ele venceu a morte. E a ressurreição de Cristo enseja para nós 3 verdades que eu digo à guisa de introdução. Primeiro, a ressurreição de Jesus é um fato histórico incontroverso. Incontroverso. Algumas pessoas ao longo da história tentaram negar essa verdade. Uns disseram: não, ele nem chegou a morrer, tirado da cruz ainda vivo, colocado num túmulo que não é como o túmulo de hoje, mas cavado numa pedra, com um ambiente espaçoso ali dentro e com ar ali dentro. Ele recobrou o ânimo e saiu. Outros disseram: não, na verdade ele morreu mesmo, e ele foi sepultado mesmo, mas vieram os discípulos e roubaram o corpo dele, e essa é a versão que está aqui em Mateus. Outros, não, na verdade as mulheres foram no túmulo errado e saíram divulgando que ele ressuscitou mesmo. Não ressuscitou coisa nenhuma. Outros, não, foram os romanos que roubaram o corpo dele e colocaram em outro local. Todas essas ideias não estão amparadas pela verdade. Bastaria apenas um cortejo com o corpo morto de Cristo pelas ruas de Jerusalém e o cristianismo teria morrido no seu berço. É um fato incontroverso. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus Cristo é também um fato psicológico.
Como é que você explica aqueles homens medrosos, covardes, trancados, com medo dos judeus, agora ousados, intrépidos, enfrentando o sinédrio, enfrentando açoites, enfrentando prisões, enfrentando as feras, enfrentando o fogo, enfrentando a espada dos gladiadores, enfrentando o mais terrível tipo de morte, com todo desassombro, a não ser que eles foram impactados por essa verdade bendita? Os próprios apóstolos, como é que eles morreram? Vejam comigo. Pedro foi crucificado, André foi crucificado, Tiago, irmão de João, foi morto à espada, João, filho de Zebedeu, foi banido para a ilha de Pátimos, Filipe foi crucificado, Bartolomeu foi crucificado, Tomé foi morto por uma lança, Mateus foi morto à espada, Tiago, filho de Alfeu, foi crucificado, Tadeu foi morto por flechas, e Simão Zelote foi crucificado. Esses homens morreram desta forma, não por uma mentira, mas pela verdade gloriosa que mudou a vida deles. Terceiro, a ressurreição de Jesus é um fato sociológico. A igreja cristã foi estabelecida sobre a rocha desta verdade incontestável, e pessoas de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, formam um único povo, uma única igreja, uma única família, sobre o fundamento sólido da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Podem ter certeza, irmãos, o mundo odeia Jesus como sempre odiou. Sabem por quê? É porque ele está vivo. O mundo não odeia um morto. Eu pergunto a vocês, o mundo odeia hoje Tutankhamon? O mundo odeia hoje Senaqueribe, da Síria? Os faraós do Egito? O mundo odeia hoje Nabucodonosor da Babilônia? Alexandre o Grande? Os Césares de Roma? Claro que não. Por quê? Estão mortos. Mas o mundo odeia Jesus porque ele está vivo. Ele está vivo e ele está aqui conosco nesta noite. Dito isso, à guisa de introdução, chamo você para entrar no texto lido. Primeira coisa que você nota aí, versículo 1: ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Quando você percebe os outros evangelistas, você nota que não são apenas essas duas mulheres que vão ao sepulcro, mas mais mulheres vão ao sepulcro. A grande pergunta é: que mulheres são essas? E essa é uma leitura tão linda dos evangelhos, mormente em Lucas, porque você vai notar em Lucas capítulo 8, que algumas mulheres, e 3 são citadas pelo nome, e depois diz a Bíblia que muitas outras mulheres patrocinaram financeiramente o ministério de Jesus no seu trabalho itinerante pelas cidades e aldeias da Galileia. Só na Galileia, naquela época, havia 204 cidades com mais de 15 mil habitantes. Agora, somem comigo: Jesus, mais 12 apóstolos, 13 pessoas. Mais 3 mulheres citadas pelo nome, 16 pessoas. Mas muitas outras, eu não sei quantas são muitas outras, mas estimemos aí em torno de 40, 50 pessoas. Não tinha hotel, não tinha pensão, não tinha pousada, não tinha restaurante como os nossos. Imagine você, de cidade em cidade, 204 cidades, aldeias, e Jesus indo de cidade em cidade, pregando, e essas mulheres indo, dando suporte para o ministério de Jesus, sustentando financeiramente, bancando as refeições, bancando a estadia, bancando a estada, bancando a roupa, bancando todo o aparato do ministério de Jesus. Essas mulheres escutaram essas promessas, essas falas de Jesus, porque elas estão lá a partir do capítulo 16 de Mateus, escutando esse fato: que Jesus vai morrer, que ele vai ser crucificado, que ele vai ressuscitar. Quando Jesus sobe para Jerusalém, essas mulheres sobem com ele, sabendo o que vai lhe acontecer. Quando Jesus é crucificado, só consta de apóstolo lá em cima João. Os outros não estão lá, mas essas mulheres estão lá. Quando Jesus é sepultado,
Não consta nem que João está lá, mas está lá escrito em Mateus 23, 55 e 56, que essas mulheres estavam presentes no sepultamento de Jesus, vendo onde e como ele foi sepultado. Essas mulheres é que no sábado, terminado o sábado, correram ao mercado para comprar aromas, para embalsamar o corpo de Jesus, em virtude da pressa com que esse cerimonial foi feito do seu sepultamento. Essas mulheres são as primeiras, as últimas a sair do Calvário e as primeiras a chegar na sepultura. Essas mulheres são as primeiras a retornar no primeiro dia da semana para prestar sua homenagem ao Cristo morto que elas imaginavam, porque já haviam lhe prestado homenagens ao Cristo vivo. Quando chegam, essas mulheres são as primeiras testemunhas do túmulo vazio, são as primeiras a entrar no túmulo vazio, são as primeiras a receber a revelação de um anjo de Deus. Ele não está aqui, ele ressuscitou. São as primeiras a serem enviadas como portadoras desta gloriosa mensagem da vitória de Jesus sobre a morte. Então notem vocês algo glorioso que está acontecendo aqui. Segunda coisa, e eu vou retornar a elas daqui a pouco. Versículos 2 a 4, somos informados de um grande terremoto. Notem vocês que houve um grande terremoto. Por que o grande terremoto? A Bíblia não dá tantas explicações por quê, mas vocês podem notar no capítulo 27, 62 a 66, que o próprio Sinédrio, que deu dinheiro para Judas, para prender Jesus, e contratou testemunhas falsas para denunciar Jesus, agora toma uma medida preventiva. Ele falou que ele vai ressuscitar. Então Pilatos, vamos tomar toda a precaução, vamos botar guarda, sentinelas na porta do túmulo, vamos selar esse túmulo com o selo de uma autoridade legítima, para que não aconteça isso que este homem falou que vai acontecer, chamando Jesus de embusteiro. Então Deus, que não se deixa envergonhar pela atitude dos homens, resolve trazer um terremoto, para deixar esses guardas, sentinelas, diz a Bíblia, esfavoridos como mortos. Meus irmãos, ninguém pode desafiar o braço do Todo-Poderoso e prevalecer. Ninguém intimida Deus. Quando os homens tentaram impedir a ação divina, Deus traz um terremoto e abala as estruturas, as câmaras da morte. Agora, preste atenção, que está escrito, você pode notar comigo, que chegou, removeu a pedra. Por que no terremoto o anjo removeu a pedra? Para Jesus sair? Claro que não. Claro que não. Ele ressuscitou com o corpo de glória. O corpo de glória de Jesus agora não está mais limitado às leis que nos governam aqui. Ele entrava numa casa com a porta fechada, ele saía de Jerusalém, aparecia na Galileia sem precisar percorrer o trecho, ele subiu aos céus fisicamente. A pedra foi removida, não foi para ele sair, ele não precisava disso para sair. A pedra foi removida para as mulheres entrarem, para os apóstolos entrarem, para a história perceber que ele não está mais lá. E diz a Bíblia que o anjo agora senta em cima da pedra. Aquilo que parecia um obstáculo vira assento do anjo, para mostrar que Deus não está intimidado com as ações humanas. Terceiro ponto que eu chamo sua atenção: o anjo proclama a ressurreição de Jesus às mulheres. Veja comigo aí, versículos 5 a 7. O anjo dirigindo-se às mulheres. Eu destaco aqui alguns pontos, irmãos. Primeiramente, as mulheres ocupando um lugar especial no ministério de Jesus. Vale a pena você um dia dar uma lida em Lucas, numa sentada só, para você ver como essas mulheres que moravam na Galileia, que fizeram parte do ministério de Jesus nesse sentido de sustentá-lo financeiramente, e algumas delas como gratidão, porque curadas e libertas. E estas mulheres, além de honrar Jesus no seu ministério, honram Jesus na sua morte e honram Jesus depois da sua ressurreição. Segundo lugar, as mulheres são encorajadas pelo anjo. Notem comigo, por gentileza,
porque essas mulheres são as primeiras a serem testemunhas da ressurreição, elas são as primeiras a serem as mensageiras da vitória de Cristo sobre a morte. Mas em segundo lugar, as mulheres são encorajadas pelo anjo, versículos 5 e 6, confira aí. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, diz: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito, vinde ver onde ele jazia. Se você perceber, a palavra mais eloquente depois da ressurreição de Jesus é esta: não tenham medo. No momento em que você entende que ele venceu a morte, que ele venceu o pecado, que ele venceu o mundo, que ele venceu o diabo, que ele é o supremo vencedor, não tem mais espaço para o medo no nosso coração. Terceiro, as mulheres são convidadas a serem testemunhas do túmulo vazio. Se você perceber, tem duas ordens a essas mulheres. A primeira delas é: vinde ver onde ele jazia. Elas são as primeiras a serem convidadas a serem testemunhas desse fato mais auspicioso da história da humanidade: Cristo venceu a morte. Mas a segunda ordem é esta, no verso 7: ide. O primeiro é vinde, o segundo é ide. Primeiro é: venha ver que ele não mais foi retido pela morte. Testifique isso, saiba disso. Mas quem sabe que ele está vivo precisa ir agora e contar isso para as pessoas. Mas o que é intrigante nisso, irmãos? O que é intrigante nisso? O que é intrigante é que naquela época o testemunho de uma mulher não era aceito diante dos tribunais judaicos. E Jesus está virando a mesa aqui. Jesus está quebrando aqui um paradigma, mostrando que aquelas que não eram consideradas dignas de serem testemunhas diante de um tribunal, elas são agora convidadas pelo anjo para ver e para contar isso. Para quem? Para os próprios apóstolos, a mais sublime mensagem do cristianismo. Quarto lugar, vocês notam que as mulheres são enviadas a comunicar aos próprios discípulos de Jesus, versículo 7, confira comigo. E depois, está mostrando a maneira, depressa, e uma mensagem, dizer que ele ressuscitou. Segundo, ele vai adiante de vós para a Galileia. Terceiro, lá na Galileia vocês vão vê-lo. Mas está mostrando para elas o auditório para quem elas deviam pregar isso. Ide dizei aos seus discípulos. Notem vocês que não são os discípulos que vão pregar para as mulheres vão pregar para os discípulos. A maior mensagem do cristianismo. Desta forma, o reino de Deus mais uma vez inverte os valores e instrumentaliza aquelas que não eram aceitas naquele tempo para pregar a mais gloriosa mensagem da fé cristã. Mas em quinto lugar, as mulheres e os discípulos de Jesus devem compreender que o Cristo ressurreto vai à nossa frente. Preste atenção, irmãos, no verso 7. Ele vai adiante de vós para a Galileia. Isso implica que ser um cristão não é apenas você simplesmente absorver ou adotar ou subscrever verdades sublimes, e é isso também, mas sobretudo ser cristão é você saber que o Cristo que venceu a morte vai à sua frente. Por isso o cristianismo é chamado de o caminho. É por isso que para você ser um seguidor de Cristo, você precisa segui-lo, porque ele vai à sua frente. É um movimento, não é um monumento. Nós estamos seguindo a liderança daquele que venceu a morte. Agora, amados irmãos, vem um quarto ponto que eu chamo a sua atenção. Jesus ressurreto aparece às mulheres. Olha comigo o versículo 8. E dirigindo-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. Quem recebe uma ordem não pode
reter esta ordem, não pode postergar esta ordem, e elas saem apressadamente, diz a Bíblia, porque foi esta a ordem do anjo, e depois depressa. E elas como é que vão? Apressadamente. Mas é na medida que essas mulheres estão no caminho da obediência e da grande comissão dada pelo anjo, é que Jesus aparece para elas. Sempre Jesus há de aparecer para aqueles que estão cumprindo a agenda de Deus em obediência às ordens de Deus, de ir e anunciar que Ele está vivo. Agora notem vocês algo maravilhoso aqui, porque quem são essas mulheres aqui? Vamos destacar uma delas. Veja comigo o versículo 1, por favor. Entre elas está quem? Maria Madalena. Sabe o que significa isso? O milagre da transformação. Quem é Maria Madalena? Irmãos queridos, leiam os 4 evangelhos e vocês verão que no registro de Mateus, Marcos, Lucas e João, essa mulher foi a primeira a ver o Cristo ressurreto. Nós esperaríamos que Jesus aparecesse primeiro para João, para Pedro, ou para Maria, sua mãe. Mas apareceu em primeiro lugar para Maria Madalena. Isso revela a grandeza da graça de Deus. Quem era Maria Madalena? Era uma mulher endemoniada, escrava do diabo, vivendo talvez todas as agruras dessa escravidão a Satanás. E Jesus arranca essa mulher das garras do inferno, e Jesus transforma a vida dessa mulher, e Jesus transforma essa mulher na primeira testemunha do fato mais auspicioso do cristianismo, e Jesus transforma essa mulher na primeira embaixadora da sua ressurreição. Essa é a prodigalidade da graça. As mulheres então são as primeiras a adorarem a Cristo, o Cristo vivo, o vencedor da morte, e essas mulheres são as primeiras a irem aos discípulos anunciando que Ele está vivo. Mas notem outra coisa sublime do texto, por favor, versículo de número 8 e 9, versículo 10, olha a comissão de Jesus a elas. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Notem que a ordem angelical e a ordem de Jesus são semelhantes, mas há um detalhe na ordem de Jesus: ide e dizer aos meus irmãos. Quem são esses homens? São os que fugiram, são os que se acovardaram, são os que estão trancados com medo, são os que retrocederam, são os que deviam estar lá e não estavam. Oh irmãos, quanta graça, quanta graça. Você e eu tantas vezes somos como aqueles homens, medrosos, covardes, tímidos, dentro de 4 paredes, com medo. E Jesus poderia dizer, e dizer aqueles incrédulos, porque mesmo Jesus ressuscitado, notem comigo por favor, versículo 17, quando os apóstolos, quando os discípulos o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, a despeito das mulheres já terem falado com eles, a despeito deles verem Jesus, alguns ainda duvidaram. Jesus podia dizer, e dizer aqueles incrédulos, e dizer aqueles medrosos, e dizer aqueles covardes, e dizer aqueles fugitivos, não, e de dizer aos meus irmãos. Numa outra aparição, foi a terceira vez que Jesus apareceu, está escrito em João 21, Jesus se dirige a eles assim: filhos, a um bando de covardes, filhos. Eu quero dizer para você que a graça do Senhor é tão maravilhosa, que a despeito de você e eu tantas vezes temos falhado, fracassado, e o Senhor nos fala, e o Senhor nos alerta, e o Senhor nos revela a sua verdade tão limpa, tão clara. Tantas vezes Ele falou, tantas vezes Ele explicou, tantas vezes Ele exortou, e eles não creem, mas mesmo assim Jesus os chama de meus irmãos,
e de filhos. Essa é a graça do Cristo ressurreto. Mas, amados, vamos agora, penúltimo lugar, a grande comissão de Satanás, porque tem duas grandes comissões nesse texto. A primeira delas é a grande comissão de Jesus, a segunda delas é a grande comissão de Jesus, mas no texto tem a grande comissão de Satanás, versículos 11 a 15. Aí você percebe, no versículo 11, que indo as mulheres, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Veja vocês que eles não foram a Pilatos, eles foram sumos sacerdotes, porque todos eles sabiam que quem estava por trás dessa trama da morte de Jesus eram os sumos sacerdotes. E aí, os sumos sacerdotes pagam para esses soldados, para eles mentirem e espalharem uma notícia em Jerusalém. Notícia essa que perdurou vários anos, até o período em que Mateus escreveu este evangelho. Essa notícia circulava entre os judeus, que os seus discípulos tinham vindo enquanto eles estavam dormindo e roubado o corpo. E eles disseram: olha, se essa informação chegar ao governador Pilatos, fiquem tranquilos que nós persuadiremos o governador e ficarão vocês em segurança, nós estamos por trás disso e vamos protegê-los. Eles receberam a grana, embolsaram o dinheiro e divulgaram essa informação. Então vejamos algumas coisas aqui. Primeiro, a comissão do diabo, tem algumas características. Em primeiro lugar, é uma comissão mentirosa, porque eles estão anunciando aquilo que sabem que de fato não aconteceu. Primeiro é um terremoto, eles ficaram espavoridos como mortos, a pedra foi rolada, o lacre do governador foi quebrado, o Cristo que estava lá dentro não está mais, mas eles estão dizendo que houve um furto de cadáver e ele não está mais ali. Então é uma grande comissão da mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Segundo, é uma comissão contraditória. Preste bem atenção, a contradição é gritante, porque eles disseram o seguinte: vieram os discípulos dele enquanto nós dormíamos e roubaram o corpo dele. Preste atenção, se eles estivessem vivos, não deixariam roubar. Se eles estivessem acordados, não deixariam roubar. Se eles estavam dormindo, eles não sabiam o que aconteceu. Quem está dormindo não pode ser testemunha do que está acontecendo à sua volta. Então é uma grande comissão contraditória. Terceiro, é uma grande comissão vulnerável. Sabem por quê? Quando Jesus deu a grande comissão para os seus discípulos, ele disse assim: e eis que eu estou convosco. Quem está conosco todos os dias? O mesmo que disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos. Agora, esses homens estão fazendo uma comissão, cumprindo uma comissão, escudada em quem? Na proteção de homens, na proteção do sinédrio, na proteção de homens tão falhos e frágeis como eles. O braço da carne não pode nos livrar, pode nos livrar por um momento, mas não livra a consciência e nem livra do tribunal divino. Mas em último lugar, irmãos, essa grande comissão, ela foi motivada por dinheiro. Por dinheiro. O diabo é assim, ele trabalha por dinheiro. O que move é a ganância, é o suborno. E fracassaram porque fracassaram. Prestem bem atenção nisso. Havia um decreto de César chamado de inscrição de Nazaré, e César já havia dito o seguinte: que violar sepulcro era um crime gravíssimo, era uma ofensa terrível que devia ser punida com a morte. Todos em Roma sabiam desse decreto. Agora prestem bem atenção: os discípulos, acovardados e tímidos, teriam coragem de enfrentar a escolta, a guarda romana na porta do sepulcro, o lacre do governador no sepulcro, e quebrar um princípio legal do império e serem eles sujeitos à morte para roubarem o corpo de Jesus? Jamais! Por isso a grande comissão do diabo é tão frágil, é tão inconsistente. Mas agora, finalmente, vamos ver a grande comissão de Jesus, versículos 16 a 20. Jesus encontra os 11
na Galiléia, no monte onde Jesus tinha dito para eles o encontrarem. E diz a Bíblia que quando viram, adoraram, embora alguns tenham duvidado. E é nesse contexto que Jesus então dá a grande comissão. E eu destaco algumas coisas aqui. Primeiro, a competência do comissionador. Veja o verso 18 comigo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A versão corrigida, Salvo Melhor Juízo, diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Qual a diferença de autoridade e poder? A melhor ilustração que eu encontrei foi essa. Pensa comigo num caminhão com 30 toneladas morro abaixo. Esse caminhão tem poder. Pensa lá embaixo um guarda franzininho que levanta a mão com esse gesto. Este guarda tem autoridade. Jesus tem poder, Jesus tem autoridade. Mas ele não tem poder, ele não tem autoridade, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Leia Mateus e você verá que no capítulo 7, verso 29, Jesus tem poder e autoridade para ensinar. No capítulo 8, ele tem poder e autoridade para curar. No capítulo 9, ele tem poder para perdoar pecados. No capítulo 10, ele tem poder e autoridade sobre Satanás. E agora ele está dizendo que ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. E é com base na competência do comissionador é que a igreja realiza a grande comissão. Segundo ponto que eu destaco aqui, o cerne da grande comissão. Veja comigo o verso 19. Você pode ler o verso 19 comigo, toda a igreja? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Prestem bem atenção, amados irmãos, algo maravilhoso aqui. Toda pessoa que tem uma mínima noção da língua grega sabe que este verso poderia ser traduzido melhor assim: indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Porque no grego, no original, a única ordem é fazer discípulos, acompanhada e rodeada de 3 gerúndios: indo, batizando, ensinando. E a ordem nesse meio é fazer discípulos. Então, prestem bem atenção que isso implica algo mais profundo. Eu não preciso ir fazer discípulo. Às vezes a ideia é essa, não. A pessoa recebeu um chamado, vai ser um missionário, vai ser um ministro do evangelho, vai para um seminário, fazer teologia, vai se preparar para ser pastor, pregador. Então eu estou dispensado, que eu estou em casa, não fui, eu estou. É na dinâmica da vida, indo para o trabalho, indo para a escola, indo viajar, indo para o lazer, indo para aqui, indo para ali, indo para colar, não importa para onde você vai, ao ir na jornada da vida, faça discípulos. Faça discípulos. Nota uma coisa: Jesus não mandou fazer fãs. Jesus não precisa de fã. Quem precisa de fã é cantor, é ator. Jesus não mandou fazer admirador. Quem gosta de admirador é jogador de futebol. Jesus não mandou apenas você ganhar pessoas para Cristo e abandoná-las como bebês espirituais. Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher a igreja de pessoas. Jesus deu uma ordem: indo, fazei discípulos. Fazei discípulos. Meus amados irmãos, a pergunta que eu faço a você é essa: você tem feito discípulos? Você é um discípulo? Ou você apenas é um membro da igreja? Você apenas frequenta os cultos da igreja? Você é apenas um aluno de escola bíblica dominical? Você é um discípulo? Porque o Senhor não se impressiona com quantidade, com multidão, Ele quer discípulos. Mas notem mais, em terceiro lugar, o alcance dessa grande multidão, dessa grande comissão. Versículo 19 diz: indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações.
Aqui é um ponto maravilhoso, irmãos, porque Jesus está dando a grande comissão. É claro que nós começamos de onde estamos, tanto em Jerusalém, começa aqui, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É por isso que, pela graça de Deus, esta igreja, ela investe na evangelização de Vitória, mas ela investe em missionários, em obra missionária no Brasil e fora do Brasil. Alguém pode questionar, mas pastor, mas tem aqui no bairro da cidade, tem muita gente carente, para que eu vou evangelizar lá na África, lá na Ásia? Para que se eu tenho necessidade aqui? É porque essa é a ordem de Jesus. É aqui, ali e acolá ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque se nós, irmãos, não ganharmos esta geração nesta geração, nós fracassamos. Nós só temos essa geração para ganhar esta geração. Quarto lugar, as implicações da grande comissão. Primeira implicação, preste atenção no versículo 19: indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Não tem crente sem igreja. Uma palavra muito comum é desigrejado. Se você está desigrejado, você está fora do lugar. Tem esse negócio de crente desigrejado, não. Ah, pastor, eu sou crente, mas na minha casa. Meu pastor é o pastor da televisão. De vez em quando eu quero estudar, eu ligo lá, eu escuto, ou na internet. Eu vou lá no canal do YouTube, escuto quem eu quiser, estou pastoreado. É uma bênção você escutar bons sermões na internet, não tem problema nenhum. Mas você precisa de igreja. Precisa de igreja. Você precisa se integrar na igreja. Você precisa ser batizado. E eu não sei você que está aqui hoje, que conhece o Evangelho, que frequenta esta igreja, que já tem estudado a palavra de Deus e ainda não tomou a decisão de ser membro da igreja, de receber o sacramento do batismo. Você precisa tomar essa decisão, porque não tem ovelha sem rebanho, não tem brasa, longe do braseiro apaga. Você precisa ser integrado na igreja, é a ordem do Senhor, e eu não posso cumprir uma ordem dele. Segunda implicação, a grande comissão envolve ensino aos novos convertidos. Vejam vocês comigo, versículo de número 20: ensinando-os. Igreja, irmãos, é lugar de aprendizado. Aprendizado. Nós precisamos aprender a pensar, a estudar a Bíblia, a termos prazer em ler a Bíblia. E eu fico impressionado, queridos colegas, pastores e presbíteros. Nós vivemos na geração mais extraordinária da história da igreja. Nunca teve um período na história em que tenha tantas Bíblias de estudo como tem hoje. Tem mais de 30, só em português. E parece-nos que quanto mais Bíblia de estudo tem, quanto mais Bíblia é publicada, mais o povo está se tornando analfabeto da Bíblia. Você diz assim, meus irmãos, vamos abrir no livro de Joel. O cara começa a ler lá em Gênesis. Joel, será que tem Joel na minha Bíblia? Fica para lá, para cá. Há poucos dias um cidadão diz assim, mas onde fica, o que fala João capítulo 1 mesmo? Mas não sabe nem o que é João 1. Irmãos amados, nós precisamos estudar a palavra de Deus, para não sermos inocentes úteis nas mãos dos espertalhões da fé. Para você escutar uma coisa na televisão, no rádio, no livro, na música que você escuta e saber discernir o que é trigo, o que é joio, o que é verdade, o que não é verdade. A igreja é uma comunidade de ensino. Agora preste atenção em terceiro lugar. Terceira implicação. Ensinando-os o quê? Versículo 20: aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então preste atenção nesse detalhe aqui. Você vai aprender não algumas coisas, mas todas as coisas. Sabe o que significa todas as coisas? Você não pode ser como um crente chocolate garoto. Quem já comprou caixa de chocolate garoto aqui? Todo mundo, né? Todo mundo. Aqui, Espírito Santo que não comprou, nem capixaba é, né? Quando você compra um bombom garoto, surtido, qual chocolate você pega, pastor? Você mais gosta, não é?
Um é serenata, o outro é qual outro? Troca, porque eu só gosto de serenata, então vá para os outros. Prestem atenção nisso. Tem crente que é igualzinho. Serenata, qual outro? Opereta. Só pega aquilo que ele gosta. Virou crente seletivo da Bíblia. Eu só gosto de um assunto, então o outro não me interessa. Isso aqui não, isso é pesado demais, não quero não. Não, isso aqui é muito difícil também, não quero não. Não, isso aqui é muito complicado também, não quero não. Não, esse chocolate aqui é amargo, esse aqui eu gosto só do doce. Então, meu amado, você tem que estudar todo o conselho de Deus. Não é aprender só algumas coisas, não é ensinar. Aprender todas as coisas que vos tenho ordenado. Agora preste atenção. O discipulado não é transmissão apenas de conhecimento, ensinando-os a guardar. Eu posso ser um teólogo da mais alta categoria, não ser um discípulo. Eu posso ter a minha cabeça cheia da mais pura e boa teologia e não ser um discípulo. Porque não basta saber, a ordem é guardar, é viver, é praticar. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se fizerdes que eu vos mando. É isso que faz você ser um discípulo. Não é o que você sabe, é o que você faz. Mas eu quero concluir então, último lugar, os motivos para cumprir a grande comissão. Tem 3 aqui. Primeiro, o poder de Jesus à nossa disposição. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa autoridade é de Jesus, e Ele nos dá autoridade para ir pregar. Aquele que tem autoridade nos manda. Segundo, a ordem dele, indo, portanto, fazei discípulos. Terceiro, a presença dele, e eis que estou convosco. Quantos dias? Todos os dias. Quais dias? Dias alegres, dias tristes, dias de celebração, dias de choro, dias em que nasce uma criança, e dias em que uma família amada desta igreja sepulta uma criança. Estou convosco todos os dias. Todos os dias. É a presença dele conosco, é que nos dá força, é que nos dá ânimo a ir e fazer discípulos. Que Ele nos abençoe.